Agora é a vez da rodada de entrevistas com candidatos a prefeito de Uberlândia. Cada candidato tem 10 minutos para responder as perguntas. A ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. A gente recebe o candidato Edilson Gracioli, do PCdoB. Candidato, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, telespectador da Paranaíba, população de Uberlândia. Obrigado pelo convite. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, eu vou abrir aspas para uma frase do senhor. O senhor diz que quer administrar Uberlândia com humanidade, né? Uma administração humana, fecha aspas. Como fazer uma administração humana se pretos e pobres, né, neste país, em Uberlândia não é diferente, são os que mais são propensos a todo tipo de violência? Nós precisamos exatamente de uma política de segurança pública articulada com a luta contra todas as formas de discriminações. No nosso governo, nós apoiaremos de fato, e não apenas na retórica ou em período eleitoral, as ações, as entidades que lutam contra a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra a comunidade LGBT e o racismo, essa chaga que continua a assolar o mundo, não só o Brasil. E para isso, algumas ações são importantes. Uma delas é a criação da Guarda Civil Municipal com dois focos. O primeiro foco, a defesa do patrimônio público, e o segundo foco, ser exatamente a presença da segurança pública mais efetiva no âmbito do município para dar encaminhamento e acolhimento a essa situação. O senhor acha que só isso é suficiente? Não, muitas coisas são suficientes. O prefeito não pode mentir para a população, os candidatos a prefeito não podem passar a imagem de que farão tudo, de que podem tudo. Há muitas ações que dependem de outros âmbitos, não só no âmbito estatal, governo federal, governo estadual, como também da própria sociedade civil. Os feminicídios, por exemplo, eles decorrem basicamente da violência estabelecida como critério de conduta no seio da sociedade civil. Então, os processos de educação, eu sou professor, eu venho desses processos, são fundamentais. Então, não é verdade que o poder público possa... Candidato, precisa de dinheiro para isso. De onde o senhor vai tirar dinheiro para isso? Olha, nós temos um orçamento com algumas limitações, é verdade, mas a criação da Guarda Civil Municipal, por exemplo, está prevista na Lei Orgânica, no artigo 28, a linha A. Então, há também o Estatuto da Guarda Civil Municipal, é uma lei federal de 2014. Então, as parcerias com o governo federal, o governo estadual, nós iremos buscar. Não é possível que o poder público, em todas as esferas, não participe de maneira compartilhada dessas ações. Candidato, deixa eu voltar no tempo, lá para 1958, na Copa do Mundo, o técnico chamou o Garrincha e disse assim para ele: olha, está tudo combinado, eu tenho uma estratégia imbatível. Vão chutar a bola para você, você vai driblar 3 russos, vai passar para outro jogador e fazer o gol. Aí o Garrincha falou, falta combinar com os russos. Eu pergunto ao senhor, o senhor já combinou com os russos, entre aspas, para a tarifa zero que o senhor quer implementar aqui em Uberlândia? Os russos seriam as empresas de ônibus da cidade? Olha, as empresas de ônibus da cidade, elas podem inclusive permanecer operando o sistema. Tarifa zero não significa que empresas não façam o serviço. Tarifa zero é outra coisa. Em primeiro lugar, é algo que está apoiado no artigo 6º da Constituição Federal, que define o transporte público como direito social ao lado de educação pública, saúde pública, segurança pública. Não se paga tarifa para esses 3 serviços. Por que para o transporte se paga? É porque existe uma lógica perversa. Há também experiências no mundo e no Brasil. No mundo são 86 cidades, no Brasil são 12 cidades. No mundo desenvolvido? Não. Não? O Brasil tem Mozambinho... Eu digo quando o senhor fala de mundo, tá? No Brasil... Não, existem países como França, como Estados Unidos, como outros da Europa, que inclusive não se encaixam nisso. A questão do transporte público é central porque nós precisamos que ele seja tratado como prioridade. E a tarifa zero, ela terá fontes alternativas de financiamento. É necessário que nós façamos valer a possibilidade já prevista em lei de que impostos embutidos nos combustíveis, parcela do IPVA, parcela do IPTU progressivos façam
parte desse fundo de financiamento extratarifário. Candidato, fala para o seu possível eleitor, por exemplo, no primeiro ano, se o senhor for eleito de seu mandato, nesse primeiro ano, a tarifa iria para mais ou menos quanto? Porque é progressivo, que o senhor falou. Hoje a tarifa está em R$ 4,50. Até lá, no primeiro ano, o senhor assume em 1º de janeiro, lá para 1º de janeiro de 2022. A tarifa estaria mais ou menos em quanto? O senhor já fez esse cálculo? Nós temos o compromisso, baseado inclusive num estudo do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que mostra que paulatinamente se avança para isso. 30%, depois 60% de queda até chegar em tarifa zero. No primeiro ano, isso vale também para planejamento de metrô ou VLT, nós teremos um ano de diagnóstico. Então, os primeiros 6 meses a 12 meses serão de diagnóstico. A prefeitura é muito opaca nos dados. Ela não permite entender muitas coisas. Então, nós precisaremos de pelo menos um ano para elaborar todos esses diagnósticos. Isso me permite, Alexandre, aprofundar o seguinte aspecto. Uberlândia carece de uma unidade de diagnóstico, avaliação e acompanhamento de todas as políticas públicas. Governar com o coração não é uma boa alternativa. Jeremias 17:9 diz que o coração é perverso, é enganoso. Nós queremos governar com diagnóstico e ciência. Vamos falar do senhor. O senhor é importante agora aqui, é importante as suas propostas. Eu gostaria de saber sobre o SUS. O senhor diz que o SUS é um defensor do SUS, devidamente financiado. Eu vou citar aqui 2 fontes. O jornal Valor Econômico, também a Folha de São Paulo, que diz que para 2021 a verba para a saúde no Brasil vai ser menos 40 bilhões de reais. Ou seja, isso atinge diretamente o SUS, sem falar que o SUS está represado por causa da pandemia, então a demanda vai ser muito grande. E o senhor fala que vai ajudar a mudar o SUS. Será que o senhor não está fazendo a promessa que o senhor não vai poder cumprir por conta de dinheiro? O povo brasileiro precisa saber que o SUS ele é estruturalmente subfinanciado. A partir da emenda constitucional 95, essa situação ficou pior. O prefeito de Uberlândia tem a responsabilidade de ser uma liderança regional para que esses 2 constrangimentos estruturais do ponto de vista do orçamento geral do SUS sejam alterados. Mas há uma tarefa que independe disso, Alexandre. Quando o SUS foi criado, todos os municípios foram instigados a estimar o teto de gastos com alta e média complexidade. Uberlândia foi negligente. Então, nós temos o direito de receber do SUS mais do que recebemos. Nós vamos fazer essa briga. Mas eu estou falando de 40 bilhões a menos para a saúde, mas por que tem 40 bilhões a menos para a saúde? Para sobrar dinheiro para o sistema financeiro. Nós temos que comprar essa briga. Agora, no âmbito local, há o que fazer e isso só depende do prefeito. Por exemplo, gestão pública do SUS. Parar com essa história do SUS, da saúde pública em Uberlândia, ser administrada numa lógica privatista. Além disso, a atenção à primária é a nossa prioridade. E por último, nós precisamos ampliar as unidades básicas de saúde da família. Investimento em saúde não é gasto, é prevenção. Quando se previne, quando a saúde da família é priorizada, nós inclusive diminuímos a fila por procedimentos de alta e média complexidade. Candidato Edilson Gracioli, vamos falar do SAMU. O senhor é um defensor do SAMU, mas o SAMU não foi aplicado aqui, porque, inclusive, na época, o próprio Hospital das Clínicas disse que não tinha leitos suficientes para bancar o SAMU, mesmo porque o hospital atenderia não só pacientes aqui de Uberlândia, mas de 26 municípios da nossa região. Como é que o senhor acha? Nós temos o pronto-socorro da UFO que está paralisado. As obras ainda não têm uma volta para retorno, que daria talvez aí um alívio na questão dos leitos. Dá para contar com o SAMU, como o senhor quer? O problema é que o sistema público de saúde em Uberlândia fica escorado no Hospital de Clínicas da UFO. Nós precisamos que o município faça a sua parte. E o SAMU, ele é mais eficiente e mais barato do que o sistema que foi implementado em Uberlândia. Então, eu diria que, com aquilo que se gasta hoje no atual sistema, e esse sistema atende a interesses que nós achamos, inclusive, escusos, é possível fazer o SAMU por um preço mais barato. Candidato, o senhor tem 50 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a Alexandre e ao Grupo Paranaíba, que tem propiciado espaço para nós. Talvez você não me conheça suficientemente. Eu sou professor da UFO há 27 anos.
Eu tenho uma trajetória na formação de gerações de jovens para que sejam cidadãos, cidadãs de responsabilidade na vida social. Portanto, eu peço que você dê a sua confiança a um professor. Nós precisamos virar a página do coronelismo na política local. Está na hora de nós fazermos políticas públicas com planejamento, com a ciência, com o conhecimento científico. Por isso eu peço o seu voto para mim, como candidato a prefeito 65, e também para um candidato ou uma candidata da nossa chapa do Movimento 65 à Câmara Municipal. Vamos renovar Candidato, desculpe interromper, seu tempo terminou. Muito obrigado ao senhor. Amanhã o entrevistado é o candidato do PT, Arquimedes Siloni, aqui no Jornal Paranaíba.